Olá, que Deus abençoe você pelo seu desejo de conhecer mais da vontade do Pai que está no céu. Esse é o segundo vídeo do estúdio número 2, que tem como tema a beleza da criação divina. Vamos fazer uma oração. Querido Deus, maravilhoso Pai, te agradecemos porque o Senhor nos deu força para chegar até aqui, que possamos louvar e exaltar o teu nome, porque o Senhor é Deus Criador. Nesse estudo agora, iremos aprender sobre a beleza que o Senhor criou, como que foi que aconteceu, meu Pai, e que possamos entender pelo Espírito Santo que somente o Senhor é Deus Criador, Deus Todo-Poderoso. Queremos pedir que o Senhor nos abençoe nesse estudo. Continue, meu Pai, colocando em nosso coração o desejo de aprender mais sobre a Tua Palavra. Oramos e pedimos em nome de Jesus. Amém. Bom, como que você imagina que o mundo passou a existir? Como que você imagina que nós estamos aqui hoje? Através de quê e como? Será que foi através de uma explosão? Será que foi através de evoluções? Ou será que foi através de um poder sobrenatural que veio de um Deus que tudo pode? Como nós vimos no estudo anterior, que a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, é a fonte de toda a verdade, então analisaremos nela como que se deu a origem do mundo, como que tudo começou. Tudo que existe na natureza expressa ordem, beleza, exatidão, adaptação e pressupõe um planejamento inteligente para que tudo isso venha a ser criado. Quando a gente observa, por exemplo, o colorido e o perfume das flores, quando a gente observa os pássaros, as aves migratórias, quando a gente olha para a teia de aranha, olha para os astros iluminados, para as estrelas, por exemplo, quando a gente observa o funcionamento do corpo humano, entre outros magníficos fenômenos, a gente faz a seguinte pergunta: poderia tudo isso surgir pelo mero acaso? Como um estudioso do passado disse, um relógio não poderia funcionar sem um relojoeiro. Essa é a verdade que a Bíblia afirma e nós veremos nesse estudo. Vamos para a primeira pergunta. Como era a terra antes de ser criada? No livro de Gênesis, capítulo 1, verso 2, diz assim: A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. A terra era sem forma e vazia. Para os que acreditam na Bíblia, não há dúvida, Deus é o Criador. A Bíblia não se demora com explicações científicas ou filosóficas. Simplesmente declara que teve um início de todas as coisas, uma divindade que quis e criou tudo a partir do nada. E veremos com os seguintes textos da Bíblia. Sabendo que a Terra era sem forma e vazia, então como foi formado o universo? Vamos para o livro de Hebreus, capítulo 11, verso 3, que diz assim: Pela fé, entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Agora vamos para o livro de Salmos, capítulo 33, verso 6 e verso 9. Os céus por sua palavra se fizeram, e pelo sopro de sua boca o exército dele. Pois ele falou, e tudo se fez. Ele ordenou, e tudo passou a existir. O universo foi formado mediante a palavra de Deus. Ele falou e tudo se fez. Ele ordenou e tudo passou a existir. Vamos para a próxima pergunta. Quem participou do ato da criação? Vamos abrir a nossa Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 1, verso 1 e 2, que diz assim: No princípio criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Vamos abrir também a nossa Bíblia no livro de João, capítulo 1, verso 1, 2 e 3, que diz assim: No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Esse verbo que João está falando aqui é Jesus Cristo, o Filho. Então, Deus criou os céus e a terra. O Espírito de Deus, o Espírito Santo, pairava por sobre as águas. E Jesus Cristo estava no ato da criação, pois sem ele nada do que foi feito se fez. Então, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo foi os participantes do ato da criação. Embora a Bíblia não use a palavra trindade, há vários textos que mencionam as três pessoas da divindade:
Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Por exemplo, Gênesis capítulo 1, verso 26, que diz assim: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Observe que o texto está no plural, ou seja, não está falando vou fazer, e sim façamos, ou seja, tem mais de uma pessoa. No caso, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Tem também Mateus 28, verso 19, que diz assim: ide, portanto, fazer discípulo de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, há, portanto, um só Deus, uma unidade de três pessoas coeterna: Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, que foi quem participou do ato da criação. Sabendo quem participou do ato da criação, como foi o processo diário da criação? Vamos abrir agora a nossa Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 1, verso 3 ao 5, que diz assim: disse Deus: haja luz, e houve luz. E viu Deus que a luz era boa, e fez separação entre a luz e as trevas. Chamou Deus a luz dia e as trevas noite. Houve tarde e manhã o primeiro dia. Então, no primeiro dia da criação, Deus fez a luz e separou o dia e a noite. Vamos agora para o segundo dia da criação, que está no capítulo 1 de Gênesis, no verso 6 ao verso 8, que diz assim: e disse Deus: haja firmamento no meio das águas, e separação entre águas e águas. Fez, pois, Deus o firmamento e a separação entre as águas debaixo do firmamento e as águas sobre o firmamento. E assim se fez. E chamou Deus ao firmamento céus. Houve tarde e manhã o segundo dia. No segundo dia da criação, Deus criou o firmamento, ou seja, o céu, e separou as águas. Terceiro dia da criação, ainda no livro de Gênesis, capítulo 1, verso 9 ao 13, que diz assim: disse também Deus: ajuntem-se as águas debaixo dos céus num só lugar, e apareça a porção seca. Assim se fez. A porção seca chamou Deus terra, e ao ajuntamento das águas mares. E viu Deus que isso era bom, e disse: produz a terra relva, ervas que dêem semente, e árvores frutíferas que dêem fruto segundo a sua espécie, cuja semente esteja nele, sobre a terra. E assim se fez. A terra, pois, produziu relva, ervas que davam semente segundo a sua espécie, e árvores que davam fruto, cuja semente estava nele, conforme a sua espécie. E viu Deus que isso era bom. Houve tarde e manhã, o terceiro dia. No terceiro dia da criação, Deus fez separação entre a terra e os mares, e criou a vegetação, as plantas, as árvores e as flores. Quarto dia da criação, ainda no livro de Gênesis, capítulo 1, do verso 14 ao 19, que diz assim: disse também Deus: haja luzeiros no firmamento dos céus, para fazerem separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais, para estações, para dias e para anos, e sejam para luzeiros no firmamento dos céus, para alumiar a terra. E assim se fez. Fez Deus os dois grandes luzeiros, o maior para governar o dia e o menor para governar a noite. E fez também as estrelas, e os colocou no firmamento dos céus para alumiarem a terra, para governarem o dia e a noite, e fazerem separação entre a luz e as trevas. E viu Deus que isso era bom. Houve tarde e manhã, o quarto dia. No quarto dia da criação, Deus criou os grandes luzeiros, os grandes astros, o sol, a lua e as estrelas. Quinto dia da criação, ainda no livro de Gênesis, capítulo 1, do verso 20 ao 23, que diz assim: disse também Deus: povoem-se as águas de enxames de seres viventes, e voem as aves sobre a terra, sob o firmamento dos céus. Criou, pois, Deus os grandes animais marinhos e todos os seres viventes que rastejam, os quais povoam as águas, segundo as suas espécies, e todas as aves, segundo as suas espécies. E viu Deus que isso era bom. E Deus os abençoou, dizendo: sede fecundos, multiplicai-vos e enchei as águas dos mares, e na terra se multipliquem as aves. Houve tarde e manhã, o quinto dia. No quinto dia da criação, Deus criou os peixes, os animais marinhos e as aves do céu. Vamos agora para o sexto dia da criação,
que ainda está no livro de Gênesis capítulo 1, verso 24 ao 27, e depois leremos o verso 31. Disse também Deus: produza a terra seres viventes conforme a sua espécie, animais domésticos, répteis e animais selváticos segundo a sua espécie. E assim se fez. E fez Deus os animais selváticos segundo a sua espécie, e os animais domésticos conforme a sua espécie, e todos os répteis da terra conforme a sua espécie. E viu Deus que isso era bom. Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Verso 31. Viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Houve tarde e manhã o sexto dia. No sexto dia da criação, Deus criou os animais selvagens, os animais domésticos, os répteis e criou homem e mulher. Vamos agora para o sétimo e último dia da criação, que está no livro de Gênesis capítulo 2, verso 1, 2 e 3, que diz assim: Assim, pois, foram acabados os céus e a terra e todo o seu exército, e havendo Deus terminado no dia sétimo a sua obra que fizera, descansou neste dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia sétimo e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que, como Criador, fizera. No dia sétimo, no sétimo dia da criação, Deus descansou, abençoou e santificou o dia de sábado. Lembrando que Deus não se cansa, o motivo dele ter descansado era para que servisse de exemplo para nós. Ele santificou esse dia, ou seja, separou esse dia para que possamos também ter um dia separado na semana, para que possamos estar em maior harmonia e comunhão com ele. E também para que sirva de memorial da criação, entre outras coisas. A prova de que esse sétimo dia que a Bíblia fala é o sábado está no livro de Êxodo, capítulo 20, verso 10, quando diz assim: Mas o sétimo dia é o sábado do Senhor teu Deus. Ou seja, sétimo dia é o sábado. Em Gênesis capítulo 2, verso 1, 2 e 3, só fala sétimo dia. Mas aqui no livro de Êxodo, capítulo 20, verso 10, deixa bem claro. Tem outros textos também que a gente iremos ver mais à frente. Como se deu a criação do homem e da mulher? No livro de Gênesis, capítulo 2, verso 7, diz assim: Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Deus cria um boneco de barro, sopra no nariz o fôlego de vida, e esse boneco agora passa a ser um ser humano com vida. Ainda no livro de Gênesis, capítulo 2, verso 21 e 22, diz assim: Então o Senhor Deus fez cair pesado sono sobre o homem, e este adormeceu. Tomou uma das suas costelas e fechou lugar com carne. E a costela que o Senhor Deus tomara ao homem, transformou-a numa mulher e lhe a trouxe. Depois de Deus ter criado o homem, Deus fez cair pesado sono sobre ele. Depois que o homem adormeceu, Deus retirou uma de suas costelas, fechou o lugar com carne, e dessa costela que tirou do homem, ele criou uma mulher e trouxe para o homem. Sendo assim, o homem foi criado do pó da terra, e a mulher da costela do homem. Observe que a criação do homem e da mulher foi totalmente diferente de todos os outros dias da criação, onde Deus falou e tudo passou a existir. No sexto dia da criação, quando Deus foi fazer o homem e a mulher, ele usou as próprias mãos para poder fazer, demonstrando assim o seu amor para conosco. Que presente o primeiro casal recebeu de Deus? Vamos abrir a nossa Bíblia no livro de Gênesis capítulo 2, verso 8, e depois leremos o verso 15. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, na direção do Oriente, e pôs nele o homem que havia formado. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden, para o cultivar e guardar. Esse foi o presente que Deus deu para o casal. Plantou um lindo jardim e deu para eles de presente.
Agora uma pergunta muito importante e a última desse estudo. Sob qual condição eles viveriam eternamente no Jardim do Éden? Vamos abrir a nossa Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 2, do verso 15 ao 17, que diz assim: Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no Jardim do Éden para o cultivar e guardar. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: De toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. A condição seria a seguinte: não comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. A desobediência a Deus acarretaria em duas consequências. A primeira, sair do jardim, e a segunda, ficar sujeito à morte. O melhor que podemos fazer pela nossa vida é seguir as orientações divinas. O assunto da obediência é um dos grandes assuntos apresentados nas Escrituras. Obedecemos a Deus porque Ele é o Criador, o Senhor soberano do universo. Ele nos ama e quer o nosso bem. Que Deus abençoe você.